Hey Quilters, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fá Andoso na saga dos 500 blocos de patchwork. Se você tá chegando agora e não tem ideia do que eu tô falando, para começar já deixa o seu like, que isso dá uma baita força aqui pro canal. E o YouTube entende que este conteúdo pode ajudar mais almas aflitas por técnica e entregará esse vídeo para mais quilters bonitas como você. Eu tô fazendo os 500 blocos de patchwork do livro de mesmo nome. Lembrando que se você ainda não tem esse livro, pode comprar o mesmo no link abaixo, aqui na descrição do vídeo. Vai me dar aquela baita força para eu receber uma pequena comissão da Amazon. Hoje a gente vai fazer o Cheyenne, que tá lá na página 41, e assim como os outros, ele tem 4 variações. Na versão original, a autora trabalha apenas com neutros, e eu acabei fazendo com retalhos da minha bancada, e eu não gostei muito do resultado, porque o branco e esse azul bem clarinho ficaram com intensidades muito próximas. E aí, quando a gente pega um ambiente com muita luz, né, acho que fica muito nítido isso no vídeo, a gente acaba perdendo um pouco da definição das formas geométricas. Na versão dela tudo fica muito mais evidente porque mesmo usando os neutros, ela trabalha com intensidades diferentes, mas sem grandes saltos de uma cor para outra. O bloco é formado por 4 fileiras horizontais e a gente vai ter basicamente nessa estrutura desse bloco o HST, que eu vou deixar card ali no topo, né? A gente vai ter essa conversa das formas geométricas com as cores, né? Onde, por exemplo, a gente tem aqui essa duplinha de HST mais, né, da cor média, a duplinha mais clara, e a gente vai ter as duplinhas de quadrados que são espelhados, né? Então, a gente tem esse espelhamento desses quadrados, tanto né, em cima quanto embaixo no bloco, fazendo esse espelhamento. E a principal característica, né, que é esse centro aí, que vai ser essa rosquinha, esse formato de rosquinha do bloco que é tão característico desse bloco Cheyenne. Bem, já na variação 1, a gente vai ter a mesma estrutura basicamente, né? A diferença são as cores e o jeito que você coloca, que você faz essa composição. Se a gente tem lugares tão marcados no primeiro bloco, aqui a gente já vai ter um deslocamento maior, porque a gente coloca mais tecidos, a gente coloca mais cores nesse bloco. Ela não define uma quantidade exata de cores, né? Ela simplesmente pede retalhos de tecidos em diferentes cores, e eu fiquei mais ou menos aí com 4 cores. Mas mesmo que seja essa farofada, tem um padrão, né? De ter essa duplinha, tal qual tem no outro, no primeiro, né? Então lá eu tenho a mesma cor no primeiro, e aqui eu vou ter a mesma duplinha, né? Do roxo, do azul, que estão nessa diagonal aqui, do outro lado também, né? Mantive. Assim como eu tenho amarelo com rosa, e as duplinhas espelhadas, né, ou que nem tava lá no outro bloco, né, que era o azul claro, tal, com azul médio. Aqui eu vou ter o pink e o roxo, assim como o amarelo e o azul escuro de maneira espelhada. Tentando seguir um pouco da lógica da autora que ela fez, que ela utilizou nesse bloco, né, eu mantive aqui, ó, o rosa, né, a mesma cor, aí do mesmo jeito que ela postou, e aí essas duas cores são diferentes, né, mas também tá ali a duplinha, tudo certinho. Aqui fica evidente, né, o quanto que as cores que você escolhe, os tecidos que você escolhe fazem toda a diferença aí na construção de um bloco e no que você quer de fato evidenciar. Para a variação 2, a gente vai trabalhar com 2 tecidos, né, e eu tentei fazer o mais próximo possível aí da coloração que ela escolheu, visto os meus erros anteriores aí. E aí a gente vai ter esse grupo, né, do tecido amarelo, que são os retângulos grandes, e 4 retângulos pequenos, 2 do grande e 4 retângulos pequenos. E pronto. Tudo certo. E aí a gente vai ter também os 4 aqui. E a gente vai ter os 8 quadradinhos de tecido de background, tá? Que eu vou utilizar azul, tal qual ela fez aí. Beleza? A gente vai pegar aí um lápis, caneta, que você achar melhor. E a gente vai riscar cada um desses 8 quadradinhos, tá? Na diagonal. Enquanto isso, vai dando já aquele like, né, para ajudar aqui o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, né, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro quando tiver bloco novo. Às vezes a gente tá assistindo
e acaba esquecendo de dar like no vídeo. Isso é tão importante para o criador. Isso é uma resposta super positiva e importante para que eu continue fazendo conteúdo para vocês. Vamos pegar todos esses quadrados aqui e a gente vai posicionar todos esses quadradinhos já riscados, tal qual eles estão lá no final. Então, nessa direção, eu vou colocar aqui o primeiro, nessa direção, o segundo quadrado. Alfinetar aqui é bastante importante, né? Lembre-se de colocar o alfinete longe dessa linha traçada a lápis para não te atrapalhar durante o tempo de costura. E nesse momento aqui eu acho muito importante falar para vocês que quando a gente tem esse tipo de estrutura, né? A gente vai costurar, sei lá, flying guises, ou a gente vai fazer o que a gente vai costurar aqui. A gente normalmente coloca essa ponta, né? Vai costurar daqui pra cá. E o correto é você costurar dessa parte onde a gente tem mais tecido e o pé da máquina tem mais área. E aí ele não vai enfiar a agulha lá pra baixo se você costurar por esse lado, né? Acredito que todo mundo já passou por isso de, às vezes, começar um bloco, começar do lado errado. E aí, o que acontece? A agulha vai e empurra essa parte, né? Pra dentro da máquina. Então, sempre quando você tiver que costurar flying guises ou esse tipo de bloco onde você tem esse canto e vai colocar esse quadrado, é bastante importante que você vire o bloco, que você não costure nessa ponta, porque ela vai dar problema. É natural a gente colocar desse lado, a gente querer começar desse lado, mas essa pontinha, a agulha da máquina, ainda mais se ela tiver faz tempo que ela não é trocada, ela vai empurrar essa pontinha para dentro da sua máquina, vai fazer aquele bololô todo, vai estragar o tecido, você vai ficar super chateado. Então, isso aqui é básico de acontecer, isso vai ser engolido pela máquina, né? Então, o correto, qualquer flying guise ou nesse tipo de estrutura como a gente tá fazendo aqui, esse Cheyenne, é você virar, não fazer desse lado, virar e começar pelo centro, porque aí o pé calcador da máquina, ele tem mais área para ficar apoiado, né? E a agulha, com essa questão de mais área, o tecido vai ter mais estabilidade, você não vai afundar o tecido, vai afundar o tecido lá dentro da máquina. Seguindo, a gente vai posicionar agora esse nessa direção, espelhado, nessa direção vai fazer um Vzinho, né, de cabeça para baixo. E aqui também, ó, nessa direção. E, por último, os da ponta. Aqui a gente vai costurar nessas linhas traçadas, tá bom? A gente vai para a máquina, vai costurar nas linhas traçadas, lembrando de colocar o alfinete em todos os quadrados. E vamos ver como é que fica. Olha, eu tenho, então, agora essas unidades que a gente vai refilar. É muito importante, né, às vezes a pessoa tá começando, ela não tem muita experiência, de tomar bastante cuidado na hora de refilar, né? A gente vai colocar aqui, ó, essa parte que a gente vai dispensar é essa ponta aqui, tá? Não a parte interna. Vamos pegar uma régua que tem um quarto aqui bem evidente. A gente vai colocar a marcação de 1/4 de polegada em cima da linha traçada e vai refilar, certo? A gente vai fazer isso em todos os blocos. Eu não abri costura, né? Quem já tá acostumada com o meu trabalho sabe que quando eu faço esse tipo de trabalho, eu não abro costura, né? Eu gosto de manter essa estrutura para o bloco ficar mais firme, né? Porque a gente tá fazendo um corte bastante violento aí na trama do tecido, então eu gosto de ter essa estrutura, de ter essa lombadinha para deixar o bloco com mais segurança, né? Para deixar o tecido mais firme, porque senão ele vai ficar todo esgarçado e vai abrir toda a trama do tecido. Então, eu não abro costura quando eu faço essa substituição de ponta, seja num flying guise ou numa estrutura como essa que a gente tá fazendo aqui. Passar não é indicado, né? A pessoa coloca todo o ódio. Passe com calma, bem tranquilo, só o suficiente para deixar as coisas no lugar, né? Essa parte aqui, ela tende muito a esgarçar se você ficar passando, então tome bastante cuidado. Seguindo a fotinha, a gente vai montar a estrutura, né? A gente já tem essas duas unidades prontas, são os retângulos maiores, e agora a gente só vai colocar os retângulos menores, né? Então, olha lá, também a gente vai fazer esse buraquinho aí, né, da rosquinha tal qual o outro bloco, seguindo, ó.
Então, mesmo fazendo de outra maneira, a gente vai ter esse buraquinho da rosquinha no meio, né? Então, aqui já tá tudo pronto. Eu só vou transformar esses 2 retângulos numa faixa maior para que tenha o mesmo tamanho. E aí, eu já consigo costurar todo mundo de uma vez e finalizar o meu bloco. Aqui vale um momento de atenção, né? Quando a gente tem essas linhas diagonais, juntar isso pode ser um pouco dramático se você não prestar muita atenção. Então, é muito importante que você encaixe isso, né? Então, ó, eu não abri costura, né? E aí, aqui a gente pode usar o jeito, né? A gente deixa igualado ali. E, ó, eu virei, tombei a costura pro outro lado para ter um encaixe melhor da unidade, né? Ó, para isso ficar bem encaixado, certo? E aí, a gente vem com o alfinete, coloca um alfinete aí para deixar firme o máximo que... Quantos alfinetes você sentir seguro, eu coloco 2. Geralmente, quando tem esse tipo de costura, eu coloco um na diagonal e um na horizontal. Faço a mesma coisa, né, com as outras unidades. Vou costurar e depois junto tudo e o bloco já vai ficar pronto. Vamos lá. E o bloco tá pronto, né? Eu tenho aí um bloco do mesmo tamanho dos outros, né? Dos outros blocos. A gente vai ter essa estrutura bastante parecida, né? De ter essa rosquinha central, certo? E é um bloco bem bonito. Se você pensar, por exemplo, fazer um quilt com ele, eu acho que fica muito legal, dá um efeito muito bonito esse bloco, né? Fazer, sei lá, cores diferentes e tal. A gente precisa pensar esse projeto desse jeito, né? A gente tá estudando 500 blocos, aumentando muito o nosso repertório aí de blocos de patchwork. E você pode pegar esses blocos, fazer, gostou de algum, fazer um quilt, enfim, fazer peças para você utilizando esses blocos. Vou ficar te esperando para fazer a variação 3 e a variação 4 do Cheyenne no nosso próximo vídeo. Me segue lá no Instagram, eu tô sempre por lá mostrando meu trabalho, mostrando as novidades. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.